Fala galera, beleza? Me chamo Matheus, sou mediador de Química dos Polos de Jardim América em Nova Iguaçu e vou acompanhar vocês no estudo da quarta e última função inorgânica que vemos no nosso curso, que são os óxidos. Bem, o que são óxidos? Óxidos são compostos formados por dois elementos químicos, ou seja, binários, em que o oxigênio vai ser o mais eletronegativo dentre eles, ou seja, o oxigênio vai estar sempre presente num óxido, preste atenção nisso. A fórmula geral de um óxido é do tipo EXOY, onde você vai ter um elemento qualquer, um metal, um ametal, que vai aparecer X vezes, e o oxigênio que vai aparecer Y vezes, tá? E o oxigênio, ele sempre vem depois, ele sempre fica do lado direito, beleza? Aqui a gente tem alguns exemplos, olha, SO2, CO2, NO2, P2O5, CaO, Na2O, são todos óxidos. Por quê? Porque você tem dois elementos químicos constituintes, aqui ó, 1, 2, o oxigênio é o mais eletronegativo, e você vai ter dois elementos constituintes em todos eles, e todos eles vão incluir o oxigênio. Mas se liguem no seguinte, não necessariamente o fato de ter dois elementos químicos significa que cada um deles vai aparecer uma única vez. No caso aqui, o oxigênio aparece duas vezes e o enxofre aparece uma, sem problema. Aqui, o fósforo aparece duas vezes, o oxigênio aparece 5 vezes e não há problema algum, são somente dois elementos químicos constituintes, certo? Na hora de classificar os óxidos, temos 3 classificações principais, não significa que não existam outras. Elas são óxidos básicos, óxidos neutros e óxidos ácidos. Os óxidos básicos, quando reagem com água, formam bases. Olha esse exemplo. O CaO reage com água formando o CaOH2, que vocês viram que é o hidróxido de cálcio, uma base. Os óxidos básicos também reagem com ácidos, formando sal e água. Lembram da aula passada em que comentamos que havia mais de uma maneira de formar sais? Pois então, essa é uma delas. Aqui, o CaO reage com H2CO3, formando o carbonato de cálcio e água. E eles são formados por metais de carga 1+ ou 2+. Na primeira linha aqui embaixo, temos os óxidos com metais de carga 1+, e na segunda linha, os óxidos com metais de carga 2+. Os óxidos neutros, eles não reagem nessas condições, nem com água, nem com ácido, nem com base. E são 3 exemplos principais, o NO, o N2O e o CO. Depois a gente vai aprender a dar o nome deles. E os óxidos ácidos são aqueles que reagem com água, formando ácidos, como no exemplo abaixo, em que o CO2, o gás carbônico, reage com água, formando o H2CO3, ácido carbônico. A gente vai ver como dar o nome depois. Eles reagem com base, formando sal e água, como aqui no exemplo, o CO2 está reagindo com o hidróxido de cálcio, formando carbonato de cálcio mais água. E eles são, em geral, formados por ametais. E eles também podem ser chamados de anidridos. Anidridos implica no seguinte, significa que são sem água. Se você for reparar, o CO2, quando reagiu com o H2O, formou o H2CO3, formou um ácido. É equivalente a você falar que o H2CO3, ao perder água, vira CO2. Por isso a gente chama eles também de anidridos. E aqui a gente tem alguns exemplos, o CO2, o SO2, P2O5, NO2. Todos eles são formados por ametais além do oxigênio. Para a gente dar o nome dos óxidos, primeiro a gente tem que definir qual tipo de óxido que nós temos. Aqui vamos falar dos óxidos iônicos. Por que iônicos? Porque eles são formados por uma ligação iônica. E uma ligação iônica, se você lembra, é formada por um metal junto com um ametal. Então, aqui, como estamos falando de óxidos iônicos, vamos falar dos óxidos formados por metais além do oxigênio. E para esses óxidos, a gente usa a nomenclatura do seguinte tipo, óxido de metal, ou seja, óxido de o nome do metal que está junto com o oxigênio. E em caso de haver mais de uma possibilidade de carga, assim como fizemos na parte de sais, a gente vai utilizar ou algarismos romanos ao final do nome, ou o sufixo ico-oso, onde o sufixo ico você vai utilizar para maior carga e o sufixo oso você vai utilizar para menor carga. Beleza? Bem, temos 6 exemplos aqui. O primeiro deles é o SRO. A gente tem que ver o nome do SR na tabela periódica. O SR é o estrôncio, então o nome dele vai ser óxido de estrôncio. Para o K2O, o K é o potássio, como vocês podem ver na tabela periódica, portanto fica óxido de potássio. O MgO é o óxido de magnésio, pois o nome do Mg é magnésio. O Al2O3 é o óxido de alumínio. Note, aqui estamos falando somente dos que não têm carga variável.
E para os dois seguintes são os óxidos de ferro. O ferro, como a gente já viu também, pode ter duas possibilidades de carga, ou é 2+, ou é 3+. No primeiro exemplo, o ferro tem carga 2+. Portanto, o nome dele será óxido de ferro 2. Ou a gente pode usar o óxido ferroso, porque o oso está relacionado com a menor possibilidade de carga. No caso do ferro, é a carga 2, é a menor delas. E o Fe2O3 vai se chamar óxido de ferro 3, pois o ferro aqui tem carga 3, ou podemos chamar de óxido férrico, pois a terminação ico se refere à maior possibilidade de carga, que no caso do ferro é +3. E para a gente dar o nome dos óxidos moleculares, ou seja, aqueles óxidos que são formados quando você tem um ametal que se junta com outro ametal, que no caso é o oxigênio, a gente procede da seguinte forma. Colocaremos um prefixo que vai indicar quantos oxigênios você tem. Aqui no caso pode ser um oxigênio, mono, óxido. Se forem 2 oxigênios, dióxido. Se forem 3 oxigênios, trióxido. E por aí vai. D, um outro prefixo indicando quantas vezes o ametal aparece no seu óxido. Note que aqui não entra o mono. Sempre que for mono, a gente não precisa indicar. A gente só vai indicar se forem 2, 3 ou 4. Vamos ver como é que isso funciona também. Temos outra vez 6 exemplos. O primeiro deles é o CO. Quantos oxigênios nós temos? Somente um, certo? Então vai ficar monóxido de... E qual o nome do ametal? É o carbono. Como é um só, a gente não bota o mono. Então, monóxido de carbono. Para o CO2, nós temos 2 oxigênios. Então, o nome dele vai começar com dióxido. D, como só tem um carbono aí, carbono. Para o SO3, temos quantos oxigênios? 3. Então, utilizaremos o trióxido de... E o S é o enxofre, então, trióxido de enxofre. Para o P2O5, temos 5 oxigênios. Então, para o 5, nós utilizamos o prefixo pent. Fica pentóxido de... E para o fósforo, como ele aparece 2, a gente tem que indicar o prefixo. Difósforo, di referente ao 2. Pentóxido de difósforo. Ah, Matheus, mas fica feio. É a vida, meu amigo, minha amiga. É a vida. Para o N2O3, temos 3 oxigênios. Portanto, ficaremos com trióxido de 2 nitrogênios, então dinitrogênio. E para o N2O5, ficaremos com pentóxido, já que temos 5 oxigênios, de dinitrogênio, pois o nitrogênio aparece 2 vezes. Tudo bem, gente? Bem, os óxidos são muito importantes porque existem alguns problemas ambientais associados a eles. Um deles é a chuva ácida. Na verdade, o agravamento da chuva ácida. Por que agravamento? Porque toda chuva é naturalmente ácida, com pH ali em torno de 5,6, 5,4. E esse pH, vocês lembram o que é pH? pH é uma medida de acidez. Se o seu pH for menor do que 7, significa que o seu meio é ácido. No caso, se sua chuva tiver um pH inferior a 7, ela é uma chuva ácida. E por que ocorre essa acidez da chuva naturalmente? Porque na atmosfera nós temos o CO2, que é o gás carbônico dissolvido. E como ele é um óxido ácido, ele consegue reagir com a água, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico, já que é um ácido, ele consegue liberar H+, e com isso acidificar a água da chuva. Então a chuva naturalmente é ácida. Só que, eventualmente, a atividade humana pode levar à emissão de óxidos do tipo NOx e SOx. Esses óxidos são óxidos ácidos, que levam ao aumento da acidez da água da chuva, aumento esse que é causado pelo homem. E esse aumento tem algumas consequências, como veremos daqui a pouco. Por exemplo, aqui o problema do nitrogênio. O nitrogênio, o gás nitrogênio, esse N2 aí, em determinadas condições de pressão e temperatura, condições essas presentes na combustão em veículos automotores, né, já que o ar que está entrando para ser queimado junto com o combustível tem gás nitrogênio, lembrando que é cerca de 79% de gás nitrogênio no ar, você consegue formar o monóxido de nitrogênio, esse NO aí. O NO, por sua vez, ele é muito instável, reage com oxigênio, com O2, e forma o dióxido de nitrogênio, o NO2. O NO2 é um óxido ácido. Se ele é um óxido ácido, ele consegue reagir com quem? Com a água. E quando ele reage com a água, ele leva à formação de ácidos. No caso aqui, o HNO3, ácido nítrico, e o HNO2, ácido nitroso.
Como eles são ácidos, eles conseguem liberar os seus H+, e promove a acidificação além do natural para a chuva. Para o enxofre, temos a mesma coisa. O enxofre está presente em combustíveis fósseis, ele é liberado em erupções vulcânicas, por exemplo, e quando ele é emitido na forma de SO2 ou SO3, você tem a formação do ácido sulfúrico, por exemplo, aqui. E o ácido sulfúrico, como é um ácido forte, ele consegue se ionizar e liberar H+, e, portanto, leva a uma acidificação além do normal para a água da chuva, tá? E a gente tem alguns problemas associados a isso. O primeiro deles é a acidificação dos solos e águas. E por que isso é um problema? No caso de águas, por exemplo, você tem que alguns organismos marinhos têm uma concha protetora. E essa concha protetora tem natureza básica, consegue reagir com ácido. Lembrando que ácido reage com base. E aí você gera um grande problema para esses organismos, por exemplo. Por isso você tem perda de biodiversidade, já que algumas espécies acabam morrendo por desregulação do pH. Por exemplo, alguns fitoplânctons são muito sensíveis à variação do pH do meio. E por isso você acaba afetando toda a cadeia trófica e aí você gera uma perda de biodiversidade, por exemplo. Você tem a solubilização de metais tóxicos em meio aquático, visto que o pH é muito importante na hora de você ter metais solúveis ou não. E você tem também a destruição de construções e monumentos formados de calcário e mármore, de natureza básica, que reagem com os ácidos presentes na chuva. Isso é um grande problema. Um outro problema é o efeito estufa e a consequência de seu agravamento, que é o aquecimento global. O efeito estufa é promovido por gases que estão presentes dissolvidos na atmosfera, principalmente o gás carbônico. Como é que ele funciona? Você tem radiação do Sol chegando aqui, por exemplo, tá? Radiação em comprimentos de onda altos, em ultravioleta e visível, que batem em objetos presentes na Terra e isso gera calor. Tanto é que você sente calor quando você está sob o Sol. Esses objetos que absorveram radiação do Sol têm a propriedade de emitir radiação no comprimento de onda do infravermelho. Esse comprimento de onda do infravermelho é capaz de excitar alguns tipos de moléculas que estão presentes na atmosfera. Essa excitação promove o aumento da energia das moléculas e, por consequência, o aumento da temperatura. A gente tem que lembrar que o efeito estufa é natural. Por quê? Nós temos gases do efeito estufa presentes naturalmente na atmosfera. E sem ele, a vida na Terra não seria possível, não do jeito que conhecemos hoje, visto que a temperatura seria bem mais baixa, já que esse efeito estufa promove o aquecimento da superfície terrestre. E o aquecimento global é causado justamente pelo agravamento do efeito estufa, por conta da emissão de gases que são provocadores desse efeito natural. Alguns gases causadores do efeito estufa são o CO2, que é o principal responsável, apesar de não ter o maior poder de causar o efeito estufa. Mas por que ele é o principal responsável? Porque ele está em maior quantidade. A gente tem também o CH4, o metano, que é emitido em atividade agropecuária e, por exemplo, em decomposição de lixo. A gente tem o próprio vapor d'água, que é importante nesse processo de causar o efeito estufa. E a gente tem os CFCs, cuja utilização tem reduzido ao longo do tempo por conta de protocolos. E alguns problemas do aquecimento global. Um deles é a elevação do nível dos mares, por conta do derretimento das geleiras, por exemplo. E aí você gera um problema, além de ambiental, um problema social, visto que, eventualmente, pessoas em situação de vulnerabilidade moram próximo do mar e talvez tenham que sair de suas casas por conta desse aumento do nível dos mares. Você gera alterações climáticas, visto que os fenômenos naturais acabam sendo amplificados por conta do aumento da temperatura. Então, por exemplo, áreas desérticas ficam mais desertificadas ainda, você diminui o nível de precipitação, áreas chuvosas aumenta o nível de precipitação, e então você acaba mudando todo o ecossistema. E você também acaba tendo extinção de espécies animais e vegetais, visto que você está alterando o ecossistema. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, tirem dúvida com os mediadores dos polos de vocês. Agradeço pela atenção e muito obrigado.